Olá, alunos! Hoje nós vamos trabalhar com a teoria de ligação de valência para compostos de coordenação. A teoria de ligação de valência propõe que ocorre uma ligação metal-ligante localizada, na qual o par de elétrons dos ligantes, que são os átomos doadores, é aceito por um orbital vazio na camada de valência do metal. Aqui, então, nós temos a representação dos orbitais de um metal e a sobreposição, o overlap, vai ocorrer nessa região aqui de 3D, 4S, 4P, que são os níveis de energia do metal. Nessa teoria e nas demais, nós devemos considerar a série espectroquímica. A série espectroquímica nos informa em relação à força do ligante. Aqui, então, eu coloquei ela em linha reta, onde todos os ligantes estão presentes na mesma linha. Aqui nós temos a mesma representação, só que eu distribuí em duas linhas para ficar mais visível em relação aos ligantes. Então, segundo a série, os ligantes que estão mais à esquerda na série são ligantes fracos, como o caso do brometo, do diodeto, e os ligantes que estão na direita, como o cianeto, o ciano e a carbonila, são ligantes fortes. É muito comum nós representarmos os ligantes por siglas, ainda mais os volumosos. Então, por exemplo, o PY, a pi, representa então a piridina, que tem essa estrutura. A BIP, que é o 2,2-bipiridina, que então tem essa representação. O ENEM, que é o etileno diamina, cuja estrutura nós vemos aqui. O FEN, que é 1,2-fenantrolina, que tem essa estrutura. E, por fim, o PPH3, que é a trifenilfosfina, que tem essa estrutura e está representada, então, nessa posição da série espectroquímica. Então, a teoria de ligação de valência pode ser aplicada para explicar como estão coordenados os ligantes ao metal em um determinado complexo, mostrando os orbitais que participam dessas ligações coordenadas, além de fornecer o tipo de hibridização, a geometria e verificar quanto magnetismo do composto. Então, lembrando aqui quais são as relações que nós fizemos em relação ao magnetismo. Então, o magnetismo representa, então, a atração ou não de um campo magnético, pela presença ou não de pares de elétrons emparelhados, tá? Então, quando nós temos uma substância diamagnética, ela é definida como sendo uma espécie, aqui no caso um metal ou íon metálico, que possui todos os elétrons emparelhados. Uma substância vai ser paramagnética, é quando a espécie, o metal ou íon metálico, que possui elétrons desemparelhados. Aqui nós temos a representação da teoria de ligação de valência, como nós estudamos na Química Inorgânica 1, para ligação covalente. Tá? Então, dependendo do número de pares de elétrons emparelhados na camada externa, ou seja, na camada de valência, sejam eles ligantes ou não valentes, ligantes ou não ligantes, nós vamos ter uma forma de molécula relacionada e uma hibridização relacionada. Então, quando nós tivermos dois pares de elétrons, nós vamos ter, então, uma geometria linear e uma hibridização SP. Quando nós temos três pares de elétrons na camada de valência, ela vai ter uma geometria trigonal plana, a hibridização SP2. Quando 4, nós temos, então, a representação da geometria tetraédrica, cuja hibridização é SP3. Quando temos 5 pares de elétrons emparelhados na camada de valência,
nós temos, então, uma bipirâmide trigonal, cuja hibridização é sp3d. E quando nós temos, então, 6 pares de elétrons emparelhados na camada de valência, nós vamos então ter uma geometria octaédrica, cuja hibridização vai ser sp3d2. Segundo a teoria de ligação de valência, cada ligante, que é a base de Lewis, fornece então pares ou pares de elétrons ao íon metálico, que é o ácido de Lewis, formando uma ligação covalente coordenada do tipo metal-ligante. Os orbitais utilizados pelo átomo central são orbitais híbridos, proporcionando maior energia para a ligação. Os orbitais S, P e D formam orbitais híbridos com geometrias específicas. Então, vejam que as hibridizações são semelhantes às hibridizações previstas na ligação covalente. Então, nós vamos ter, quando orbitais híbridos for SP, nós vamos ter 2 orbitais híbridos e a geometria vai ser linear. Quando nós tivermos a hibridização sp2, nós vamos ter 3 orbitais híbridos, a geometria vai ser trigonal plano. Quando nós tivermos hibridização sp3, nós vamos então ter 4 orbitais híbridos e ela vai ser tetraédrica. Quando nós tivermos uma hibridização dsp2, nós vamos ter 4 orbitais híbridos. Ela tem então uma geometria quadrado plano. Quando nós tivermos uma hibridização sp3d, teremos 5 orbitais híbridos, teremos então a geometria do tipo bipirâmide trigonal, e quando os orbitais, a hibridização for sp3d2, teremos 6 orbitais híbridos e a geometria vai ser octaédrica. Então, dessa lista de orbitais híbridos, a única que nós não vimos até agora foi a geometria do tipo quadrado plano, cuja hibridização é dsp2. Geralmente, o íon metálico central encontra-se em um estado ativado, dependendo da força do ligante, que depende, então, da posição na série espectroquímica. Então, pode ocorrer um emparelhamento de elétrons para efetuar um número maior de ligações. Então, retomando a série espectroquímica. Segundo essa teoria, a teoria de ligação de valência, quando nós tivermos ligantes fortes que fazem parte da esfera de coordenação do íon complexo, esses ligantes fortes, eles vão empurrar os elétrons do íon ou do metal, fazendo justamente devido a essa força que eles impõem aos orbitais onde os elétrons se encontram, enquanto que quando nós tivermos o ligante fraco, esse ligante fraco não tem força para empurrar esses elétrons, e o que ocasiona é que eles continuam com a sua mesma estrutura nos orbitais na camada de valência. Então, aqui nós temos 2 exemplos com ferro. Aqui nós temos o íon hexaciano ferrato 2. E aqui nós temos o íon hexaciano ferrato 3. Inicialmente, então, para o íon hexaciano ferrato 2, aqui nós temos a distribuição eletrônica para o ferro, tá? Mostrando aqui os elétrons que fazem parte da camada de valência, ok? E aqui, então, a distribuição desses elétrons que fazem parte da camada de valência para o átomo de ferro. Então, ele tem 6 elétrons em D, 4 elétrons, 2 elétrons em 4s.
O íon ferro 2, então, perde os 2 elétrons em 4s e fica, então, com 6 elétrons em D. Como o ciano é um ligante forte, ele está localizado na série espectroquímica antes da carbonila, que é o ligante mais forte da série, ele tem força de empurrar os elétrons, e os elétrons do íon metálico eles vão emparelhar. Aqui, nessa situação, onde nós vamos ter, então, o ferro 2, o íon ferro 2, no estado ativado, ok? Então, ocorre essa situação de emparelhamento. E aqui, então, nessas posições, nós temos os cianos, tá? Então, cada par de elétrons aqui significa, então, um ligante, tá? Então, essa representação, cada ciano vai ser representado por um par de elétrons aqui. Então, como nós estamos ocupando 2 orbitais D, 1 orbital S e 3 orbitais P, nós vamos ter uma hibridização do tipo D2sp3, cuja estrutura é octaédrica. E aqui nesse caso, como todos os elétrons do íon metálico no estado ativado estão emparelhados, nós vamos ter então uma substância diamagnética. E aqui nós temos a representação do íon, a representação da estrutura do íon hexacianoferrato 2. O outro exemplo, então, que é do íon hexacianoferrato 3. Então, de novo, nós temos a distribuição eletrônica do ferro, aqui na camada de valência, ok? O ferro no estado fundamental, então, vai ter 6 elétrons em 3D, 2 elétrons em 4s. O íon ferro 3, então, vai perder os 2 elétrons em 4s e mais um elétron de 3D. Vai ficar, então, com 5 elétrons no orbital D. O ciano, como é um ligante forte, ele empurra os elétrons para que eles se emparelhem, tá? Só que nessa situação, como nós temos um número ímpar de elétrons, um dos elétrons, então, do ferro 3 vai ficar desemparelhado, já que a entrada dos ligantes ocorre a partir dos orbitais vazios para formar as ligações coordenadas, então, entre o metal e o ligante. Tá? E então, aqui nós temos a entrada de cada um dos cianos, tá? Um ciano, outro ciano, outro e outro ciano, tá? Nesse caso, a hibridização é D2sp3, octaédrica também, né? E em relação ao magnetismo, ele vai ser uma substância paramagnética, já que o íon metálico, no seu estado ativado, no seu estado hibridizado, apresenta, então, elétrons desemparelhados. E essa é a representação da estrutura do íon hexacianoferrato 3. Aqui nós temos a representação, então, do hexacianocobaltato 3 e do hexafluoro cobaltato 3. Então, aqui nós temos a representação a distribuição do cobalto, a distribuição da eletrônica mostrando a camada de valência do cobalto. O cobalto no estado fundamental vai apresentar 7 elétrons distribuídos entre os orbitais D e os orbitais 4s, então 7 elétrons no orbital D e 2 elétrons no orbital 4s. Como o cobalto, nós temos o cobalto 3, então ele vai perder 2 elétrons aqui de 4s e mais um elétron de 3d.
o íon cobalto 3 vai ter essa representação. Como o ciano é um ligante forte, os elétrons vão ser empurrados, vão ser forçados a emparelhar. Então, aqui nós temos a representação do íon cobalto 3 no estado ativado, hibridizado. E os ligantes ciano vão entrar a partir dos orbitais vazios. Então, nós vamos ter um ciano, outro ciano, outro ciano, outro ciano, outro ciano e outro ciano. E a hibridização nesse caso vai ser D2sp3, e como todos os elétrons do íon metálico estão emparelhados, nós vamos ter uma substância diamagnética. Aqui, então, nós temos a geometria proposta para essa hibridização, é octaédrica, e aqui nós temos a representação, então, do íon hexaciano cobaltato 3. Em relação ao íon hexafluorocobaltato 3, então aqui também nós temos a distribuição eletrônica do cobalto, mostrando a camada de valência. O cobalto no estado fundamental, então, vai ter os 7 elétrons dos orbitais 3D, os 2 elétrons em 4s. E aqui nesse caso, como o flúor é um ligante fraco, não vai ocorrer o emparelhamento dos elétrons. Então, eles vão permanecer como eles estavam, então, no estado fundamental do íon cobalto 3. E o preenchimento vai ocorrer a partir, então, dos orbitais vazios. Então, aqui seria um íon flúor, outro íon flúor, outro íon flúor, outro íon flúor, outro íon flúor e outro íon flúor. Nesse caso, a hibridização vai ser sp3d2, e nós vamos ter uma substância, então, paramagnética, já que os elétrons do íon metálico estão desemparelhados. Como a hibridização é sp3d2, a geometria prevista, então, é octaédrica, e aqui nós temos, então, a representação do íon complexo hexafluoro cobaltato 3. Aqui, então, nós temos o tetracloro niquelato 2, onde aqui, então, o níquel vai ser o átomo central. Aqui nós temos a distribuição eletrônica do níquel na sua camada de valência, então, ele tem 3d8, 4s2. Então, fazendo a distribuição eletrônica do níquel no estado fundamental, nós vamos ter 8 elétrons em D e 2 elétrons em 4s. Como o cloro é um ligante fraco, não vai ocorrer um emparelhamento dos elétrons, e aí, então, o níquel vai continuar com 8 elétrons em 3D, e aqui, então, ocorre a entrada dos ligantes cloro. Então, aqui é um cloro, outro cloro, outro cloro e outro cloro, gerando, então, uma hibridização do tipo sp3, cuja a geometria, então, é tetraédrica. Em relação ao magnetismo, vai ser uma substância paramagnética, já que os elétrons do íon metálico estão desemparelhados. Aqui, então, nós temos a representação do íon complexo tetracloro niquelato 2. Esse íon complexo, então, o níquel dimetilcroximato 2. Então, nós temos aqui a representação do níquel, com a sua distribuição eletrônica, apresentando, então, 8 elétrons em D e 2 elétrons em 4s. Então, a distribuição do níquel no estado fundamental, o íon níquel 2, então, vai
perder os 2 elétrons em 4s. E como o dimetilglucema é um ligante forte, vai provocar o emparelhamento dos elétrons e a entrada, então, dos ligantes, dos pares de elétrons de cada ligante nos respectivos orbitais. Ok? Aqui vale lembrar que a dimetilglucima, então, é um ligante bidentado, então, vai ter um par de elétrons disponível nessa posição e um par de elétrons disponível nessa posição. Então, esse par e esse par é de um dimetilglucima, e esse par é de outro dimetilglucima. Nesse caso, então, nós vamos observar que vai ocorrer, nós vamos ocupar os orbitais, um orbital D, um orbital S e 2 orbitais P, gerando, então, uma hibridização do tipo DSP2, cuja geometria é quadrada do plano. E como os elétrons do íon metálico estão emparelhados, nós vamos ter uma substância, um composto diamagnético. E aqui nós temos, então, a representação do composto de coordenação níquel dimetilgluximato. Então, aqui seriam os locais onde ocorre a coordenação em cada átomo de nitrogênio, tanto de um lado quanto do outro. Tá? Então, aqui, cada uma dessas posições, então, essa seria uma dimetilgluxima. Então, aqui gera 2 pares de elétrons, aqui 2 pares de elétrons, tá? Que seriam esses dois. E aqui é outro ligante dimetilgluxima. Então, aqui nessa posição, nós temos 2 pares de elétrons, e aqui nós temos outros 2 pares de elétrons, que vão gerar, então, essas outras duas ligações coordenadas apresentadas nessa posição. Para o íon diamin prata 1, então nós temos aqui a representação, a distribuição eletrônica da prata. Então, ela vai apresentar, então, 4d10, 5s1. Então, nesse caso, a prata perde um elétron. Então, no estado fundamental, então, nós temos essa distribuição, 10 elétrons em D, em 4D, e 1 elétron, 10 elétrons em 3D, e 1 elétron em 4s. No íon prata 1, como a amônia é um ligante forte, tá? Vai ocorrer a entrada dos ligantes amônia, então, a partir dos orbitais vazios. Então, a partir de 4s e 4p, tá? Então, gerando uma hibridização do tipo sp, que é linear. Em relação ao magnetismo, quando todos os elétrons do íon prata estão emparelhados, nós vamos ter, então, uma substância diamagnética. Para o íon o íon tetracianozincato 2, nós vamos então ter o zinco, aqui distribuição eletrônica do zinco, mostrando a sua distribuição na camada de valência. Então, o zinco no estado fundamental apresenta 10 elétrons em 3D e 2 elétrons em 4s. Então, o íon zinco, 2, então perde os 2 elétrons em 4s, e os ligantes ciano vão entrar, então, nos orbitais vazios que fazem parte da camada de valência.
Então, aqui nós temos um ciano, outro ciano, outro ciano e outro ciano. Então, nós vamos ter uma hibridização sp3, cuja a geometria é tetraédrica, e ele vai ser diamagnético, já que apresenta todos os elétrons emparelhados. E aqui nós temos a representação, então, do íon tetraciano zincato 2. Aqui nesse slide, então, nós temos a representação de íons complexos como platina, tendo como platina como íon central. Tá? Então, nesse caso, nós temos uma exceção. Vamos ver o porquê. Então, a platina tem essa distribuição eletrônica 5D9, 6S1. Então, no estado fundamental, nós vamos ter a platina no estado fundamental, vai ter 9 elétrons em 5D e 1 elétron em 6S. O íon platina 2, então, perde um elétron de 6S e um dos elétrons de 5D. E a platina no estado ativado, tá? Lembrando que o cloreto é um ligante fraco, tá? Vejam que nessa situação, por isso de uma exceção, o cloreto sendo o ligante fraco, mesmo assim, a platina, os elétrons do íon platina 2 vão emparelhar. E para produzir, então, uma geometria, uma hibridização de sp2, tá? Então, gerando, então, uma geometria do tipo quadrado plano, tá? Que tem essa representação. E como os elétrons todos estão emparelhados, nós vamos ter uma substância diamagnética. No caso do hexacloroplatinato 4, então nós temos aqui a distribuição eletrônica da platina, né? Então, a platina no estado fundamental, então, temos 9 elétrons em 5D e 1 elétron em 6S. Então, a platina 4 vai perder, então, um elétron, esse elétron em 6S e mais 3 elétrons em 5D. Então, vai perder esse e esse. E fica, então, com essa distribuição eletrônica no orbital 5D. Aqui nesse caso também vejam que o cloreto é um ligante fraco, o cloro é um ligante fraco, e nessa situação também o que acaba acontecendo, ocorre o emparelhamento dos elétrons, né? Que não deveria ocorrer, já que o cloro é um ligante fraco, mas mesmo assim, nessa situação, onde nós temos esses íons complexos contendo platina na esfera de coordenação, ocorre então o emparelhamento, originando então uma hibridização do tipo D2sp3, cuja geometria é octaédrica, e nós vamos ter então um comportamento diamagnético, já que todos os elétrons do íon metálico estão emparelhados. Aqui nós temos uma exceção também, que é o íon tetramin cobre 2, tá? Onde nós temos aqui a distribuição do cobre, eletrônica do cobre, que é 3D10, 4S1. Então, o cobre no estado fundamental vai ter 10 elétrons em 3D, 1 elétron em 4S. O cobre 2, então, perde 1 elétron em 4S e 1 elétron em 3D, ficando com essa representação. Nesse caso, o que acontece? Esse elétron em 3D, ele vai migrar para o útil orbital 4p,
para que os ligantes entrem a partir do orbital 3D do cobre, tá? Para que ele possa, então, dessa forma, produzir uma hibridização do tipo DSP2, cuja geometria é quadrado plana, e gerando essa estrutura cujo comportamento então vai ser paramagnético, já que esse elétron ficou sozinho, tá? Mesmo isolado, faz parte do íon cobre 2 e por esse motivo, então, se encontra desemparelhado. Uma outra exceção, então, que nós temos aqui é em relação ao íon cobalto 2, então, nesse íon complexo, nós temos o hexaciano cobaltato 2. Aqui, então, a distribuição do cobalto na camada de valência, então, ele apresenta 3d7, 4s2. Então, o cobalto no estado fundamental tem 7 elétrons em D, 2 elétrons em 4s. O cobalto 2, então, perde os 2 elétrons aqui de 4s. E o elétron, um dos elétrons que faz parte, então, do orbital 3D, ele vai ser promovido ao orbital 5s. E dessa forma, então, ocorre o emparelhamento dos elétrons e a entrada dos ligantes nos orbitais vazios. Ok? E esse elétron, então, foi promovido ao orbital 5s, tá? Isso explica, então, o forte caráter redutor dos complexos de cobalto, justamente por causa desse elétron que foi promovido. Ok? Então, essa formação, onde os ligantes ocupam 2 orbitais D, um orbital S e 3 orbitais P, gera então uma hibridização do tipo D2sp3, cuja geometria é octaédrica, tá? E como nós vamos ter esse elétron desemparelhado, a substância então vai ser paramagnética. E aqui nós temos a representação do íon hexaciano cobaltato 2. Então, a teoria de ligação de valência leva em consideração que os ligantes são bases de Lewis e o metal, então, são ácidos de Lewis. Nessa teoria, então, há a formação de orbitais híbridos, com a superposição dos orbitais atômicos dos níveis 3 e 4. E essa teoria, além disso, explica a geometria associada aos íons complexos. Temos como limitações a TLV que ela assume que as ligações são covalentes. Não explica as cores dos complexos e, por vezes, faz previsão errada do magnetismo de alguns complexos. Aqui nós temos alguns exemplos de complexos de metais de transição, tá? Onde em todos eles nós teríamos um centro metálico octaédrico, tá? Onde o íon metálico se encontra no centro e os ligantes, então, se encontram nos vértices do octaedro, perfazendo um número de coordenação 6. Então, como exemplos, nós temos o rubi, que é chamado de córondo, tá? A forma, a nomenclatura usual. Então, o rubi apresenta óxido de alumínio como impurezas e cromo 3. A safira também tem a mesma representação de córondo.
onde nós vamos ter o óxido de alumínio com impurezas de ferro 2 e titânio 4. E a esmeralda, que é chamada, então, tem o nome usual de beril. Então, nós temos o silicato de alumínio contendo berílio com impurezas de cromo 3. Aqui nós temos, então, a representação da hemoglobina, onde o ligante é a porfirina, tem essa representação, e no centro, o íon metálico é o ferro. Tá? É por esse motivo, então, que a hemoglobina, ela é vermelha, que o sangue é vermelho. Tá? Como é que ocorre a formação, então, da oxihemoglobina e da carboxihemoglobina? Então, no glóbulo vermelho, nós temos a hemoglobina, representada por esses pontinhos aqui, que tem essa estrutura. E nesses pontos da hemoglobina, nós temos o grupo hemo, que é, então, representado pela estrutura anterior, que eu comentei. Quando esse grupo hemo recebe moléculas de oxigênio, que são essas bolinhas bordô, então recebe 4 moléculas de oxigênio unidas ao ferro de cada um dos 4 grupos hemo, nós temos a oxihemoglobina. E nessa outra situação, nós temos 4 moléculas de CO2, que estão unidas ao ferro de cada um dos 4 grupos hemo. Então, aqui nesse caso, nós temos a carboxihemoglobina. A oxihemoglobina, então, aqui mostrando a representação. Então, aqui nós temos o ferro, o oxigênio, então, vai entrar por essa posição axial, ok? Aqui nós temos, então, mostrando a aproximação do oxigênio do centro metálico do ferro, e aqui, efetivamente, a ligação ocorrendo entre o ferro e o oxigênio, para formar a oxihemoglobina. Um outro composto de coordenação importante, que tem porfirina como ligante, é a clorofila. A clorofila, então, é responsável pela coloração verde das plantas, apresenta como íon central o magnésio, e nós temos 2 tipos de clorofila, a clorofila A e a clorofila B. O que muda em relação aos 2 tipos é que na clorofila A nós temos uma metila e na clorofila B nós temos um grupo aldeído nessa posição. Aqui nós temos a representação da vitamina B12, então, cujo centro metálico, então, é o cobalto. Aqui o modelo de bolas, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E aqui, então, também nós temos uma estrutura porfirínica, né, onde está inserido o íon metálico central.